Você já percebeu como a gente odeia sentir fome? E ao mesmo tempo que a gente odeia sentir fome e falamos tanto de comida, é curioso que nunca se falou tanto de jejum como hoje. Falamos do jejum intermitente, o jejum detox, a dieta do jejum de 16 horas, o jejum para secar, jejum para ganhar definição, jejum para reorganizar o organismo. O jejum hoje virou moda. Todo mundo fala de jejum por causa do corpo, da saúde, do metabolismo, mas a verdade é que o jejum nunca foi só sobre saúde. A humanidade sempre jejuou, em culturas diferentes, religiões diferentes e épocas diferentes. E antes que você pense que jejum é uma questão só do cristianismo, pessoas de culturas diferentes, em épocas diferentes, ao redor do mundo inteiro, também jejuam. E fora da igreja, outras religiões também jejuam. Por exemplo, o islamismo tem o Ramadã. Algumas religiões orientais usam o jejum como disciplina espiritual também. E até quem não crê em nada usa jejum como estratégia de saúde. Então, olha o paradoxo. A gente odeia sentir fome, mas escolhe às vezes passar fome. Por um motivo. E aqui está a pergunta que queria colocar para você hoje. Independentemente, tá bom, da sua fé, se você é um cristão ou não, se você já foi, ou se você é um cristão antigo, ou se você está aqui só aprendendo sobre um tema que você achou interessante na internet. A pergunta é: por que alguém em sã consciência escolheria passar fome por causa de Deus? Será que jejum é uma maneira de barganhar com Deus? Um tipo de moeda espiritual para conseguir um milagre dele? Ou é um sacrifício para ver se Deus se comove mais? Ou é só tradição religiosa, coisa de crente raiz? E tem mais uma tensão aqui, porque se você ler o Novo Testamento com atenção, você vai encontrar um detalhe curioso e extremamente importante. Não há um mandamento direto de Jesus dizendo: vocês têm que jejuar. Aí alguém já pensa, né? Ufa, então não preciso jejuar nunca mais. Vamos comer, vamos para o almoço. Não, calma aí, calma aí. Jesus, ele não ordena explicitamente, mas ele parte de um pressuposto de que seus discípulos vão jejuar. E antes de entender o jejum na prática, a gente precisa olhar para Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. E o jeito como ele fala sobre jejum é diferente de tudo que a gente costuma ouvir por aí. Quando chegamos aos evangelhos, especialmente no evangelho de Mateus, percebemos que Jesus não apresenta o jejum como um peso ritual, regra, uma punição ou uma tentativa de impressionar Deus. Ele fala de jejum, uma simplicidade, ao mesmo tempo com uma profundidade. Jesus, ele reorganiza o nosso coração em relação ao jejum. Em Mateus 6 ele fala: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai, que vê no secreto, e seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Jesus denuncia um problema sério. Pessoas estavam transformando o jejum em espetáculo, em palco, em propaganda espiritual. O jejum para ser visto pelos outros. Então, Jesus ele corrige isso, não proibindo o jejum, mas restaurando o coração do jejum. Ele diz: lava o rosto, passa óleo sobre a cabeça, não aparente estar jejuando, faça isso em secreto diante do Pai. O jejum cristão é visível para Deus, mas é invisível como show. Em Mateus 9, fala também que vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo ainda está com eles?
Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Quando questionam por que os discípulos dele não jejuam, Jesus responde com a imagem mais inesperada possível, a imagem do noivo. Ele diz: olha, enquanto o noivo está presente, é tempo de festa, mas virá um tempo em que o noivo será tirado, e então jejuarão. Ou seja, jejum não nasce da tradição e nem de um peso religioso, mas de saudade, saudade da presença plena de Cristo. É como se fosse um clamor: Senhor, o mundo não está como deveria, o meu coração não está como deveria. Vem ao nosso encontro. Sabe? E com esse olhar agora ajustado por Jesus, agora sim podemos caminhar pelo que a Escritura ensina sobre jejum e como isso toca a nossa vida hoje. Primeiro, a gente precisa limpar alguns mal entendidos. O jejum não nasceu na igreja cristã. O jejum já fazia parte da tradição judaica. No Antigo Testamento, ele aparece, por exemplo, no dia da expiação, que era o dia que o povo se humilhava diante de Deus. O jejum aparecia também em momentos de arrependimento profundo do povo, em épocas de crise, ameaça, luto, decisões radicais. Alguns exemplos também, lembramos de Esther, quando ela convoca jejum antes de ir diante do rei. Esdras, que proclamou o jejum pedindo proteção na viagem de volta a Jerusalém. Lembramos de Davi. Davi jejua depois de seu pecado com Batseba. Daniel jejua enquanto ora pelo perdão do povo. O povo de Nínive jejuam quando ouvem a pregação do profeta Jonas. Ou seja, no Antigo Testamento, jejum quase nunca é rotina devocional. Ele está ligado a momentos extraordinários de arrependimento, de lamento, de clamor e de crise. É como se o povo estivesse dizendo para Deus: Senhor, isso é sério demais. Não dá para seguir a vida normalmente. A gente precisa parar, se humilhar, se quebrantar diante de ti. Jejum é abrir mão de algo bom e legítimo e não de algo pecaminoso. O que eu vou falar aqui é muito importante. Você não jejua de pecado. Parar de pecar não é jejum, é conversão. No Antigo Testamento, jejum está ligado à comida. A palavra jejuar significa literalmente não comer. Jejum bíblico é abrir mão por um tempo de algo bom e legítimo, ou seja, o alimento, para buscar algo infinitamente melhor, a presença e a ação de Deus em nossa vida. O nosso corpo, ele sente a falta do pão, assim como nossa alma deve sentir falta de Deus. Então, o que Jesus mudou no jejum no Novo Testamento? Agora a pergunta é, isso atravessa a nova aliança ou ficou preso lá no Antigo Testamento? Jesus, ele não manda a gente jejuar, mas ele pressupõe. Em Mateus 6 ele fala: quando jejuarem, e não se um dia ou por acaso vocês resolverem jejuar. Ele trata o jejum como algo normal na vida dos discípulos, mas ele corrige a forma errada de fazer o jejum. O problema não era o jejum, era o jejum performático. Eram pessoas que faziam a cara de sofrimento, sujavam o rosto, mostravam-se miserável para ser considerado super espiritual. E Jesus chama isso de hipocrisia. É usar uma máscara de piedade para ganhar atenção, respeito e elogio dos outros. Em Mateus 6, Jesus diz: eles já receberam a sua recompensa. Mas qual é essa recompensa? A admiração humana. E é só. Mas para os discípulos, ele diz: lava o rosto, passa óleo na cabeça, fica com aparência normal. Faz isso em secreto diante do Pai. Sabe, o jejum cristão é visível para Deus, mas é invisível como espetáculo público. E agora vem um ponto mais bonito. Em Mateus 9, a Bíblia fala: os discípulos de João e os fariseus perguntam: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar
de luto enquanto o noivo ainda está com eles. Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus, ele muda a lógica. Enquanto ele está presente fisicamente, o clima é de festa, não de luto. Mas ele diz que virá um tempo em que o noivo será tirado. Esse é o período entre quando Cristo subiu ao céu e o dia em que ele voltará. E é exatamente o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Então, o jejum cristão ganha um novo sentido. Jejum é a expressão da saudade, da presença plena de Cristo. É como se fosse um clamor: vem, Senhor, reina e transforma tudo em mim. Hoje a gente vive no já e ainda não. Jesus já veio, já nos salvou, já nos deu o Espírito, mas ainda há sofrimento, há pecado, injustiça, dor e morte. O jejum, então, é um jeito de dizer para Jesus: Senhor, nós estamos satisfeitos em Ti, mas ainda não satisfeitos com esse mundo do jeito que ele é. Temos fome do Teu reino plenamente manifesto. Uau! Isso é incrível. Então, o que o jejum faz em nós? Nós precisamos corrigir uma distorção muito comum. O jejum não muda Deus, muda a gente. Jejum não é chantagem espiritual, não é sofrer um pouco para ver se Deus tem dó e nos atende. Deus não fica mais bondoso porque você ficou com fome. Ele já é perfeito em amor, em sabedoria e em bondade. Então, o que o jejum faz? Ele expõe a nossa fragilidade. Ele nos lembra que somos dependentes de Deus. Ele nos faz perceber com mais clareza o quanto dependemos de Deus. Ele intensifica o nosso clamor na oração. Quando você fica sem comer, o seu corpo começa a protestar, né? Ei, lembra de mim, eu preciso de alimento. Isso é uma parábola viva de algo mais profundo. Porque assim como o seu corpo grita por pão, a sua alma deveria gritar por Deus. Jejum é o modo físico de a gente dizer: Senhor, eu preciso de Ti mais do que do pão. Sem alimento eu enfraqueço, mas sem Ti, Senhor, eu morro. Por isso que jejum sem oração é só dieta. Jejum sem arrependimento é só fome. Jejum sem busca sincera de Deus é só um mal-estar. Então, quando jejuar? Na Bíblia, jejum aparece ligado a, primeiro, momentos de arrependimento. Segundo, crise séria, seja pessoal, familiar, nacional. Terceira, grandes decisões. E quarto, tempos de perseguição, luto, angústia. O jejum aparece na Bíblia ligado a essas quatro coisas que mencionei, mas também é uma decisão de depender mais de Deus. E hoje poderíamos jejuar, por exemplo, diante de um pecado recorrente em nós, buscando quebrantamento em Deus, ou antes de uma decisão séria, seja no casamento, seja uma mudança, seja ministério, ou em tempos de sofrimento intenso, clamando por consolo, ou como igreja, diante de pecados coletivos, crises, injustiças ou direção futura de Deus. Jejum não é superstição, é uma forma de dizer: Senhor, esse assunto é tão sério que eu não quero seguir a vida normalmente. Então, de que jejuar? Biblicamente, o jejum é de comida. Você pode sim fazer disciplinas como dar um tempo de redes sociais, reduzir em entretenimento, se afastar de distrações. Isso pode ser muito saudável espiritualmente, mas a Bíblia não chama isso de jejum. Jejum é não comer por um período ou reduzir drasticamente a alimentação, para dedicar esse tempo e esse foco à oração, à confissão, à intercessão, à busca de Deus. Jejum não é jejum de chocolate enquanto você come o resto normal, ou jejum de café enquanto você almoça e janta à vontade, ou fazer jejum de Netflix, mas sem nenhuma oração.
Essas coisas podem ser boas práticas de domínio próprio, mas não são o jejum bíblico. Quanto tempo jejuar? Na Bíblia temos jejuns de algumas horas, jejuns de um dia, de 3 dias, jejuns parciais, como Daniel, jejuns longos, né, em contextos extraordinários, como Moisés e Jesus jejuou 40 dias. Não há um padrão obrigatório. Você pode começar com uma refeição, ou jejuar das 6 às 18 horas, ou um dia inteiro bebendo água, sem ingerir nenhum tipo de alimento, ou você pode fazer um jejum parcial, evitando certos tipos de alimento por alguns dias. O importante não é o número de horas, mas o coração com que você faz, o tempo realmente dedicado à oração. Se você só pular o café da manhã, mas não tirar 10 minutos para orar, isso não é jejum, é só pular refeição. Jesus nos ensina a jejuar com discrição, sem chamar atenção para nós. Não é para postar no Instagram, iniciando hoje 40 dias de jejum, orem por mim. Não é para usar no seu sermão um cartão de visita espiritual. Na última vez que jejuei foi de 21 dias. Sabe, isso rouba o foco de Deus e coloca em você. Mas isso não significa que o jejum não possa ser comunitário. Na Bíblia há jejum pessoal e jejum coletivo, como no livro de Joel, de Esther, enfim. E como igreja, nós podemos ter momentos de convocar jejum em um certo dia, buscar juntos a face de Deus por um assunto específico e jejuar como corpo, não como performance individual. Sabe? A diferença é, eu não uso o meu jejum particular como propaganda espiritual, mas posso sim ser chamado a jejuar junto com o povo de Deus em uma unidade. E claro, um alerta importante: se você tem diabetes, problemas sérios de queda de glicemia, está grávida ou passando por algum tratamento médico complicado, não faça jejuns longos sem orientação médica. Deus não te chama a se matar em nome da espiritualidade. Jejum é disciplina, não suicídio lento. Deus não se agrada de imprudência. Deixa eu fechar trazendo tudo para uma frase. Jejum não é forma de impressionar Deus. É uma forma de confessar que sem Ele nós não vivemos. Sabe, num mundo de fast food espiritual, de fé superficial, de culto consumido como produto, o jejum é um protesto silencioso. Como se fosse, eu não quero viver como alguém que já não sente mais nada. Eu não aceito me acostumar com um cristianismo sem fome de Deus. Eu preciso mais dele do que de comida. Talvez hoje você não precisa fazer um voto de 40 dias de jejum, mas talvez você precisa sair ao final desse tempo com um propósito concreto. E algo importante como comunidade. Nós queremos propor, como liderança aqui do setor oeste, e nós como comunidade, de jejuar uma vez por mês no ano que vem. Para quê, Leandro? Para dependermos mais de Deus. Queremos ser um povo que tenha a consciência que precisamos de Deus, tanto quanto o nosso corpo precisa de comida. O plano é a gente jejuar toda a primeira segunda-feira de cada mês. E se esse dia não for possível para você, tudo bem, escolha outro dia naquela semana de preferência, ou outro dia do mês, que você pode jejuar, não tem problema. Mas a ideia de fazermos isso como comunidade é a gente saber que, como irmãos, estamos buscando a Deus juntos. Por exemplo, essa semana, um dia você pode pular uma refeição para buscar a Deus em oração, por qualquer assunto, seja pela sua fé, pelo seu coração, por ter mais amor, por querer mais humildade, por querer mais coragem, ou até por algum pecado que você não está conseguindo vencer. Pode ser o pecado de mágoa, falta de perdão, inveja, enfim. Você também pode fazer um
jejum com seu cônjuge. Tirar uma manhã para jejuar e orar pela sua família, enfim. E podemos fazer jejum como igreja, sabe? Vamos marcar um dia de jejum por direção de Deus para o nosso futuro como igreja. Ou você pode também orar pela sua igreja em casa, por alguém que esteja estudando a Bíblia, por algum ministério, sabe? Que emocionante todos nós juntos como igreja, como comunidade, a cada semana buscando a direção de Deus. Eu não sei você, mas eu estou super animado com esse plano de oração para 2026. Que a gente caminhe junto nessa igreja. Que cada jejum mensal renove nossa busca por Deus. Nos una ainda mais como família de Deus e que nos ajude a ouvir a sua direção. Que esse propósito simples fortaleça a nossa igreja e nos conduza em 2026 com muita clareza, com muita humildade e com muita coragem. Convido você a fazer uma oração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por Jesus, porque o ensinamento, Senhor, que ele nos traz sobre jejum é maravilhoso, Deus. Que nós, como igreja, possamos ter esse entendimento profundo e que nós, como igreja, possamos nos unir em oração a cada mês, a partir do ano que vem, orando por questões espirituais, Deus. E nós, como discípulos, a nossa vida se torna algo espiritual. Nossa família, nossos amigos, a igreja, os nossos sonhos, os nossos planos, Deus. Que esse jejum que vamos fazer a partir do ano que vem possa nos fortalecer mais como igreja, que possamos ser uma família ainda maior, ainda mais unida, ainda mais com fé, Deus, que nossa fé possa crescer através do jejum, Deus. Obrigado, cuide de cada um, que nós possamos novamente, através desse jejum, nos fortalecer como igreja, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus, oramos muito grato. Amém. Amém, irmãos. Um abraço, tchau.